Agora terá a palavra a doutora Maria Eduarda Aguiar da Silva, como advogada e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, também pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministros, senhores e senhoras. Inicialmente, eu gostaria de reputar inadmissível pessoas subirem aqui nessa tribuna para tripudiar da dor de pessoas LGBTI. Enfim, é lamentável. Eu queria deixar claro que a transfobia mata. Todos os dias. Não são qualquer mortes, não podemos desmerecer nem desqualificar as pessoas que estão morrendo. Gostaria de falar sobre Dandara dos Santos, torturada por 8 homens e levada por um carrinho de mão, torturada até a morte e morta com diversos tiros, filmada e exposta na internet. Esse caso foi qualificado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri do Ceará, como motivação homofóbica. Houve um erro no caso, né, porque deveria ter sido por motivação transfóbica, mas, mesmo assim, o Tribunal do Júri entendeu a motivação por homofobia. Então, isso já nos deixa um precedente de que o próprio judiciário já vem entendendo a necessidade de você qualificar a homofobia e a transfobia como motivações para os crimes que são cometidos pessoas LGBT. Em relação à alegação de que são feitas políticas públicas pelo governo à população LGBTI, é importante falar que a maioria dessas políticas públicas sequer saíram do papel. É importante lembrar que o próprio governo federal, na posse presidencial, declarou que ia travar uma luta contra o que reputou ideologia de gênero. Eu gostaria de citar algumas pessoas também que foram vítimas de transfobia, só para exemplificar como que a transfobia é nociva para a nossa sociedade. Por exemplo, Jéssica Adime, morta aos 23 anos, 50% do corpo queimado. Seu corpo foi incendiado, ela foi amarrada e espancada em um ataque transfóbico em São Gonçalo. O menino Carlinhos, um homem trans, que foi espancado até a morte, também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Gostaria de citar Laura Vermont, 19 anos, assassinada quando voltava para casa em São Paulo. Ela foi assassinada, segundo investigações, por policiais. Uma travesti, recentemente em Colatina, que teve sua cabeça decapitada, seus olhos arrancados e genitais arrancadas. Então, assim, os crimes de ódio não são qualquer tipo de crime, né? E por isso que nós temos que pensar como que é nocivo a ausência de leis, como que a subnotificação, por exemplo, ela induz uma falsa pretensão de que são só 163 assassinatos por ano. Por exemplo, a ANTRA, no seu dossiê de 2019, fez um apanhado dos assassinatos que ela conseguiu apurar em 2018. 163 assassinatos de travestis e transexuais. 80% deles com requinte de crueldade. Sabe quantos desses tiveram os seus agressores, os seus assassinos presos? 10%. E sabe quantos viraram processos judiciais? 4%. Então, a gente tem, desses casos que já são identificados como transfobia, como assassinato ou agressão por motivação transfóbica, apenas 10% de fato são investigados e 4% viram processo. É muito pouco. A lei, o Código Penal existente não contempla, ele é geral, ele é genérico, ele não funda uma base de dados que possa proteger a população trans e a população LGBT. É importante ressaltar também que a maioria das travestis e mulheres transexuais que morrem tem entre 16 e 29 anos. Se nós compararmos, por exemplo, os 163 assassinatos que ocorridos em 2018,
em relação a 22 assassinatos a trans-americanas, nós temos o assustador dado de que as transexuais brasileiras têm 7 vezes mais chance de morrer do que uma trans norte-americana. O risco de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior do que um homem cis. E tudo isso associado à transfobia. A violência é a primeira instituição que uma pessoa trans conhece na sociedade. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população em geral é 74 anos. A expectativa de vida da população trans é 37 anos. São tirados 40 anos de nossas vidas. Quem chega aos 37 anos pode se considerar uma sobrevivente. A homofobia e a transfobia, então, seguindo a lógica do que é relatado, constitui, sim, espécie do gênero racismo. Homofobia e transfobia implicam necessariamente na inferiorização da população LGBTI relativamente a pessoas cisgêneras. O artigo 5º, inciso 42 da Constituição, garante que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível e deixa claro ao legislador a imposição de criminalizar todas as formas de racismo. Citando, assim como os colegas que me precederam, o HC 82424 dessa Suprema Corte, que definiu e conceitou que racismo não pode ser definido por critério exclusivamente biológico. Portanto, o conceito jurídico constitucional de racismo é o de ideologia segregacionista, que prega a inferioridade de um grupo relativamente a outro. O heterossexismo social prega a superioridade de heterossexuais sobre pessoas não transgêneros, heterossexuais não transgêneros sobre pessoas LGBTI e tenta justificar preconceitos e estigmas. O 5º princípio da Yogyakarta, inclusive que o Brasil é signatário e ajudou a construir, deixa bem claro que o Estado brasileiro tem obrigação de propiciar legislação específica que proteja a integridade física de pessoas de acordo com sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, o Estado brasileiro não pode se furtar de legislar em relação à homofobia e à transfobia, inclusive porque ele internacionalmente já se comprometeu a fazer isso e se nega peremptoriamente. Concluindo, eu diria que o Brasil tem uma dívida histórica com a população de travestis e transexuais, uma vez que a negativa de criminalizar a homofobia, a transfobia, é um grave atentado aos direitos humanos. É um grave atentado que as nossas mortes sejam subnotificadas, é um grave atentado que não queiram reconhecer a vulnerabilidade social que a nossa população sofre. 90% das travestis e transexuais têm a prostituição como único meio de vida, porque elas são expulsas da escola, expulsas da família, expulsas dos espaços sociais, expulsas de oportunidade de emprego, tudo pela a banalidade do mal transfóbico que já foi falado aqui. A banalidade, ela não é só o assassinato, a banalidade, ela também é o preconceito, a injúria, você desfazer das pessoas na rua, são os xingamentos cotidianos. Isso também é uma das maiores fontes também de suicídio de pessoas trans. Isto posto, entendo que não poderia essa Suprema Corte permitir que a injúria, o assassinato, a agressão de pessoas LGBTI continue sendo naturalizado e no limbo penal, sem qualquer tipificação, qualificação ou reconhecimento desses crimes específicos, ficando nítida e urgente a necessidade de legislação específica para tratar sobre o assunto. E aí, eu me permito dizer que não há óbice nenhum, no meu entender, dessa Suprema Corte interpretar conforme a Constituição e entender a transfobia e a homofobia como uma das formas de racismo. Combater a impunidade e diminuir os altos índices, pelo que pleiteamos com amicus curiae a procedência do pedido. E, para finalizar mesmo, eu queria deixar uma mensagem: ser é existir, existir é ter direitos, e ter direitos é exigir respeito.